Oi pessoal, nós estamos fazendo aqui a correção da revisão para a avaliação bimestral que vocês vão fazer, tá certo? Então vocês vão pegar essa revisão corrigida, né? Vão estudar para a prova e fazer a correção, né, da atividade que você enviou, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão ele fala o seguinte, ó, marque a alternativa que indica o único ser vivo que não obedece a teoria celular, certo? Então, nós temos aqui os vírus, protozoários, bactérias e fungos. Então, o único desses seres aqui que não obedece à teoria celular é a alternativa A, vírus, né? Certo? Os vírus, eles são seres acelulares, né? Que a gente chama, né? Isso quer dizer o que? Não possuem células. Tá bom? Então eles não se encaixam na teoria celular, tá bom? Então essa é a resposta da primeira questão, alternativa A. Segunda questão. Analise as alternativas a seguir e marque a única que não é um postulado da teoria celular. Então, no item A, as células são unidades morfológicas dos seres vivos. Exatamente, aqui faz parte da teoria celular. B, as células são unidades funcionais dos seres vivos, com certeza, né? C, todas as células possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Opa, gente, a teoria celular, ela não explica essa parte da estrutura da célula, tá certo? Então, aqui não é um postulado da teoria celular, seria essa alternativa C. Todas as células possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Beleza. Só que não faz parte do postulado, porque a teoria celular ela não se encaixa nessa parte da estrutura da célula. Bom? E o item D, as células originam-se de outras células pré-existentes. Não faz parte da teoria celular aqui. Bom? Uma terceira questão. A origem da vida é um tema que sempre intrigou a sociedade desde a antiguidade. Alguns pensadores, como Aristóteles, acreditavam que a vida surgia a partir da matéria bruta. Essa teoria ficou conhecida como... Vamos lá. E tem a teoria da evolução. Não, a teoria da evolução fala da origem das espécies, né? Então não tem nada a ver aqui com o que foi falado na questão. E tem B, a teoria da abiogênese. Opa, teoria da abiogênese ou geração espontânea, né? Que é a nossa alternativa correta. Bom, a biogênese, ela trata justamente dessa vida, desse ser vivo que surge a partir de uma matéria bruta. Bom, então essa seria a nossa resposta correta, a teoria da abiogênese. O que fala a teoria da biogênese? Bom, ela fala do nascimento dos seres vivos, né, que depende de outros seres vivos, certo? Então, um ser vivo para nascer depende de outro, certo? Então isso é o que se fala na teoria da biogênese. Teoria da seleção natural, né? O que diz a seleção natural? O organismo mais apto sobrevive e passa suas características aos seus descendentes. É isso que fala a seleção natural. Bom, então nessa questão 3, a que fala sobre a vida que surgia, né, a partir de uma matéria bruta é a abiogênese. Alternativa B. Questão de número 4. Um dos pilares da teoria celular é a ideia de que toda célula origina-se de uma célula pré-existente. Com essa ideia, podemos concluir que todas as células... Pessoal, quando ele fala de que toda célula origina-se de uma célula pré-existente, certo? Isso quer dizer que surge de uma divisão celular, certo?
E essa divisão celular é justamente o que ocorre na meiose e na mitose. Bom, então nossa alternativa correta seria o item C. Bom, que mitose e meiose fala justamente dessa divisão, né, dessa origem de uma célula pré-existente, divisão celular, né? Certo? Então, item C origina-se de uma que sofreu mitose ou meiose. Questão de número 5. De acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por células. De acordo com essa teoria, qual dos organismos a seguir não pode ser considerado um ser vivo? Vamos visualizar aqui essa continuação da questão. Então, qual desses seres não pode ser considerado um ser vivo? Então, nós já falamos sobre isso, né? Então, nós falamos que o vírus, eles são seres acelulares, né? Isso quer dizer o que? Não possuem células. Então, de acordo com a teoria celular, os vírus não são seres vivos. E o HIV, né, é justamente o vírus causador da AIDS, né? Então, a nossa alternativa correta da questão 5. Bom, alternativa C. Questão de número 6. A biologia celular, também chamada de citologia, é o ramo da biologia dedicado ao estudo das células e o desenvolvimento tecnológico na área de microscopia, que permitiu desvendar a estrutura celular. É correto afirmar que uma célula eucarionte é formada basicamente por Então, a célula eucarionte, né, ela tem um núcleo definido, né, onde fica justamente localizado o material genético, e tem uma membrana plasmática que protege aquela célula, além do seu núcleo definido, né? Então, a alternativa correta seria o nosso item C: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Bom? Certo? Então, questão 6, item C. Questão de número 7. A reprodução é a capacidade de um ser vivo de produzir descendentes, ou seja, de propagar a sua espécie. Por muito tempo, acreditou-se que micro-organismos eram incapazes de se reproduzir. Entretanto, hoje se sabe até mesmo que bactérias apresentam esse tipo de reprodução. Nesses organismos, geralmente observa-se a divisão de uma célula em duas, em um tipo de reprodução conhecida como é o nome dessa reprodução, né? Em que uma célula se divide em duas. Então nós temos aí uma reprodução assexuada. No caso aí, na reprodução assexuada, né, não há a junção de gametas, né? No caso aí, você percebeu, uma célula se divide em duas, né? Aí acontece a reprodução. Então, reprodução assexuada. O que seria essa partenogênese? Na partenogênese, apenas gametas femininos dão origem a outros seres vivos. Bom, então essa é a partenogênese. Conjugação é a transferência de material genético entre duas células, né? É o tipo que acontece com as bactérias e os fungos. Bom, seria a reprodução por conjugação. E a reprodução sexuada é a nossa, né? Onde o macho e a fêmea, né, por transferência de gametas, né, masculino com o feminino, dá origem a um novo ser vivo, certo? Então,
A resposta correta da questão 7, alternativa A, reprodução assexuada. Questão de número 8. Na reprodução sexuada, percebe-se o envolvimento dos gametas. Sobre eles, marque a alternativa incorreta, que é a alternativa errada, né? Então vamos lá. Item A. A fecundação sempre ocorrerá com a união de gametas de indivíduos diferentes. Pessoal, sempre cuidado com essas palavrinhas que eles agrupam o todo, né? Por exemplo, sempre, todo, tá ok? Então, muito cuidado. Então, a alternativa incorreta é justamente essa alternativa A. Bom, nem sempre, né, a fecundação ela ocorre com a união de gametas, certo? Por exemplo, a gente tem a autofecundação, né, que são a união de dois tipos de gameta, né? A autofecundação, né? Então nem sempre. Então falso aí a alternativa A. Ok? Questão 9. O primeiro microscópio com duas lentes foi inventado por Antonier van Leeuwenhoek, né? Ele foi o primeiro a registrar, né, as observações usando o microscópio, né, de uma lente, né? Carl Zeiss, Zacharias Janssen. Zacharias Janssen foi um dos que inventaram o microscópio, né, junto com Hans Janssen, certo? Foram os que inventaram o microscópio, um dos que inventaram, né? E Robert Hooke. Então nossa alternativa correta aí seria nosso item A, Anthony van Leeuwenhoek, né? É a alternativa correta. Certo? Então a alternativa correta, gente, é a alternativa A, viu? E a última questão, questão 10. A invenção do microscópio foi importante porque... Item A. Facilitou a descoberta dos vertebrados? Não. B. Permitiu o estudo dos invertebrados? Também não. C. Permitiu grandes avanços na investigação científica? Alternativa correta, exatamente, né? A invenção do microscópio ela permitiu esse avanço, né, na observação científica, na investigação de seres, né, principalmente das células, ok? Então é isso, pessoal. Tchau, até a próxima e boa prova para vocês.